Quando o lubrificador, não é todos, mas quando o lubrificador vai fazer limpeza, bater graxa, né, no seu equipamento, no implemento, sempre cai um pouco de graxa ali no chão, né? Então, é aconselhável aquela graxa você pegar. Sempre quando eu costumo falar que é sempre bom levar uma sacolinha, né, dentro da bolsa, para você pegar o excesso de graxa que tem ali no chão e botar, né, e fazer descarte desse contaminante, né, no próprio lubrificador. Falar com ele que você achou um contaminante, seu contaminante está exposto ali para que ele pegue e leve para o seu destino, o seu descarte final. O que isso pode vir ocasionar? Vai que você passa despercebido, não vê, pisa nessa graxa aí, o que pode acontecer? Ao você subir ali no estribo da máquina, você pode escorregar, né, a sua botina ali e vir bater com a parte do teu corpo, principalmente a sua canela, né, e vir se machucar ou bater com a sua costela ali na esteira, tá? Pode vir causar acidentes, pode causar até morte, tá? Perfurar o seu pulmão, tá? Isso aí vem acarretar vários itens aí inseguros. Então, essa graxa tem que ser removida, tá? Mas deixa um aviso para ele evitar, tá, de fazer grandes engraxamento para que a graxa vai e cai. Se essa graxa começar a derramar, ele tem que conter essa graxa, tá? Passar pano, pegar ela, fazer limpeza, tá? E levar para o seu descarte final, porque ele tem condições de fazer isso ali, tá? Fazer limpeza do material rodante e evitar acúmulo de terra ou lama nos mesmos. Por quê? A gente já mencionou que essas esteiras, elas são fabricadas de um aço manganês. É um aço bastante resistente. E a quantidade de carbono que vai dar durabilidade a esse aço é uma quantidade muito boa, tá? Afinal de contas, é ferro com ferro ali, né? Então, mesmo assim, ela sendo fabricada com o material, né, do aço manganês, ela tem um desgaste devido à ação de deslocamento ali dos roletes, tá? Dos roletes e o elo de união. Então, tem que fazer a limpeza dessa esteira, pelo menos desvolta dos roletes e também no estribo, né? Que é uma escada de acesso para você chegar até a cabine do equipamento, tá? Para que não venha acontecer um incidente ou até mesmo gerar um acidente grave aí. Bom, então temos aqui nessa imagem, nessa foto aqui, a gente tem aqui, estamos vendo aqui uma esteira que ela não foi limpa. A gente pode ver que o rolete superior de sustentação da esteira, ele está até espelhado. Significa que a terra, né, a argila aqui, ela endureceu e está já desgastando esse rolete. Geralmente, as empresas que trabalham com máquina de grua, principalmente o Harvest, né, ela faz a substituição dessa esteira de 2 a 3 vezes ao ano, porque ela sofre uma ação de deslocamento muito alta. Sendo assim, se ela trocar essas esteiras, vamos supor, 4 vezes por causa de descuido do operador, que não efetuou a limpeza dos roletes, tá? Não efetuou a limpeza da esteira ali, né? Por completo o estribo, a gente pode ver aqui que o estribo lá, o traseiro, ele está lotado de lama, tá? E é um estribo ali justamente onde o lubrificador sobe para fazer o abastecimento, o mecânico sobe para fazer a manutenção, você vai ter que subir para verificar o nível do óleo do cáter, para ver como é que estão as condições da correia, do alternador, do motor. Então, como é que você vai subir se essa esteira aqui, ó, seu estribo está repleto aqui de barro aqui socado? Não pode, gente, tá? Aqui o da frente está um pouco mais limpo. Mas, de forma geral, essa esteira não está em condições do operador poder operar uma máquina dessa aqui e não ter consciência de fazer a limpeza, tá? Para te falar a verdade, o que as empresas mais trabalham e bate em cima é desse material rodante. Para isso, ela te dá condição, porque ela te dá uma pazinha, tá? Para você pegar descarte de óleo, né? Excesso de óleo que caiu no chão. Ela te dá uma cavadeira para você limpar a sua esteira. Toda vez que você vai encerrar o seu turno, você tem que limpar a esteira. Aqui nós estamos vendo aqui que nenhum dos operadores, né, que opera essa máquina teve comprometimento de fazer a limpeza dessa esteira, tá? Porque, pelo que me parece, ela tem mais de 2 dias, né? Estou vendo aqui que o barro está seco, tem mais de 2 dias, ou talvez até semana que não é efetuada essa limpeza. Gente,
assim vocês não estão abaixando o custo para a empresa, tá? Assim vocês só estão alterando o custo para a empresa, né? Porque quando uma máquina dessa está em deslocamento, ela pega o barro e ela leva através de um orifício que tem aqui em cima, de uns buracos aqui em cima, tá? Isso tem que ter. Ela descarta esses barros aqui em cima, ela suja mesmo, principalmente quando o terreno está úmido, tá? Pela ação da chuva, tem lama. Nós não precisa tirar tudo, mas pelo menos de volta dos roletes aqui, isso aqui vai ter um desgaste, tá? Dos elos aí de união, do próprio rolete, tá? Isso aqui vai ter um desgaste, além de causar um aquecimento. Causando o aquecimento, esses roletes são banhados a óleo, um óleo 90, tá? Então, causando o aquecimento, ele pode estourar o retentor, travar o rolamento e dar um princípio de incêndio, tá? Então, é aconselhável fazer a limpeza, tá? Essa esteira aqui, ó, ela já está um pouco limpa, tá vendo? Tem que deixar ela mais ou menos nessas condições, você não precisa limpar tudo, mas pelo menos de volta dos roletes, pode ver que o estribo aqui, ó, ele está limpo, ó, para você ter acesso de subir. Esse estribo aqui é 45 centímetros do solo até esse estribo. E o aperto aqui das lâminas aqui, né, das telhas, que muitos chamam aqui de telha aqui, na realidade são sapatos, né? Esses parafusos são com 45 quilos cada parafuso desse aí, tá? Mas vamos voltar aqui, ó, a ação de limpeza que foi feita, tá? Não precisa limpar tudo, mas tem que deixar em condições de não fazer um desgaste, ok? Vamos lá continuar então. Aqui já temos um operador fazendo a limpeza, tá certo, tá correto aqui, ó, fazendo a limpeza aqui dos roletes, tá? Só avisando para seguir o aspecto de segurança, luva, capacete, óculos principalmente. Você não vai meter a cavadeira para fazer limpeza, né? Tem aí um pedaço de madeira que pode escapulir ou até mesmo terra vir arremessar contra você. Então é bom sempre fazer a limpeza e ter cuidado aí, usar os EPIs. Estamos vendo aqui também que ele já deixou a tampa aberta. E por que que isso sucede? É uma pergunta louvável. Isso sucede porque na troca de turno a máquina estava em trabalho, então as bombas proporcionam alta temperatura como o motor também. Como ele vai trocar o turno, ele já deixou a tampa aberta aqui para o ar ir resfriando, né, a bomba e o motor, e aí ela dissipa o calor, né? Por quê? Porque o operador que vai trocar o turno, quando ele chegar, ele vai subir aqui para fazer a verificação do óleo do motor, tá? Nunca é bom, aconselhável, né, você chegar e falar assim, o outro operador já falar, já olhei o óleo, já olhei o líquido de arrefecimento. Não, faça a sua parte, olha de novo, tá? Todo operador ele tem que olhar, fazer a inspeção, fazer o checklist, né? Dar um 360, ir lá e verificar os níveis, tá? Nunca confiar na ação de outros operadores sobre a verificação. Então, por isso que ele já abriu as tampas laterais, tanto do lado direito como do lado esquerdo, né? Para o ar já ir refrigerando esse sistema aqui, para quando o operador subir aqui em cima, já está um pouquinho meio fresco, tá? Aqui estamos vendo uma máquina aqui, uma cabine aqui suja aqui por dentro. A máquina pode ficar assim? Não, geralmente não. Mas ela fica assim no período em que você entra, né? Você não pode tirar a botina. Outro item que eu ia comunicar com vocês, gente, já antecipo agora, nunca fica sem botina, tá? Dentro de um equipamento. Por quê? Se der um princípio de incêndio, uma máquina dessa pega uma lança no fio de alta tensão, tá? E você tem que sair de dentro desse equipamento. Se você tiver sem botina, vai dar um princípio de incêndio, o fogo está chegando aí lambendo as suas costas, você vai calçar uma botina ainda para depois calçar outra. Então, em termos de segurança, nunca fica sem botina dentro de uma máquina. Sujar, ela suja, porque quando você entra dentro de uma máquina, daqui a 15, 20 minutos, né, o que era lama que está na sua botina, ela vai soltar, vai virar essa poeira aí, tá? Mas a empresa também, como eu falei, te dá material de limpeza, ela te dá uma escovinha ali, né, te dá um pincel para você tirar o excesso de terra, tá? E depois você pega um panozinho úmido, uma garrafa de água, bota a máquina meio lateral, né, joga uma águazinha aqui nesse tapete e a água vai escorrer sem agressão de alguns componentes elétricos, né, pode ficar tranquilo que não vai acontecer.
passa um paninho úmido e mantém essa máquina sempre em condições de trabalho, que afinal de contas ali é o seu escritório, né? É seu ambiente de trabalho, é a sua casa, tá? E a máquina, ela tem que ter o retrato seu ali. Você vai passar mais tempo dentro do equipamento do que com a tua família na tua casa. Então, ela tem que estar em condições de trabalho e bom trabalho, tá? Só não fique sem botina. Ela vai sujar, você limpa, passa a vassourinha. Por quê? Porque essa poeira, ela vai circular aqui dentro dessa máquina aqui e ela vai até mesmo cansar a sua visão, principalmente você trabalhando noturnamente, aí, trabalhando à noite, tá? Então, ela vai cansar um pouco a sua visão, além dessa poeira ser arremessada para os materiais aqui, tá? Os instrumentos eletrônicos. Então, sempre é bom você estar limpando direto aí a cabine da tua máquina. Aqui a gente já viu aqui com um operador, já fez uma limpeza da cabine, está bem limpinha, né? Está em condições de trabalho e é assim que tem que manter, tá? Só não pode ficar sem bota. Ela trabalha realmente, ela dá uma sujeirinha, mas sempre, né, você tem que estar limpando ali até, né, eliminar o excesso de sujeira. Você limpa, daqui a pouco o ar circula, joga mais um pouco de poeira ali, mas o excesso você tem que tirar, tá? Ao subir da máquina, então a gente antecipa, você tem que usar os 3 pontos de apoio. Você vai pisar ali no estribo, né, que é o degrau, vai usar a esteira como plataforma também, segundo degrau, né, para você ter acesso à parte interna do equipamento. E quando você descer também é a mesma coisa, você vai entrar de frente para a máquina e vai descer de frente para a máquina, apoiando-se no suporte do lado direito e do lado esquerdo. E um pé, né, no estribo da máquina. Então, tem que usar os 3 pontos de apoio, tá? Para que não venha aí causar um acidente. Outra coisa, tem que verificar, né, se esse suporte ali, o corrimão que você vai pegar, eles não estejam, né, sujo de óleo, tá? Você pode chegar com a mão, deslizar e cair e se machucar. Então, faça a inspeção e faça direito essa inspeção aí, tá? Aqui nós vemos uma figura aí, né, de um operador acessando o equipamento. Ele está usando aí o estribo, né? Aqui embaixo, está tudo ok, até aí. Ele está usando a esteira como plataforma para entrar na máquina, está tudo ok até aí. Ele está usando aqui, ó, o corrimão, o pegador, né? Da parte interna da máquina, está ok. Ele está usando aqui o corrimão, até agora está ok, mas falta uma coisa para ele aí. Tem alguns aspectos de segurança que ele deixou a desejar. Vamos ver qual é? Então, vamos lá. Ele não está usando a perneira. Um item. Ele não está usando luva. 2 itens. Ele não botou a máquina na posição de 45 graus na parte de dentro da esteira para poder ele subir e descer direito. 3 itens. Outra coisa, podemos ver aqui que ele deixou a máquina ligada porque os faróis estão acesos. 4 itens. Outra coisa, ele não está usando colete, tá? 5 itens. Então, faltou aqui alguns itens de segurança, tá? Então, isso aí a gente observa muito bem. Bom, aqui nós temos uma placa aqui de canguru, né? Parece que nós estamos na Austrália aqui, tem uma placa identificando que ali tem canguru, mas aqui no Brasil também tem. Quer saber por quê? Como identificar o operador canguru? Ele não usa os 3 pontos de apoio. É verdade, ele não usa os 3 pontos de apoio. Né? Toda turma tem um, hein? Quem será? Beleza, né? Gente, não pode pular da máquina, tá? A gente falou, usa os 3 pontos de apoio. Você vai subir de frente para a máquina, então você vai descer de frente para a máquina. Não pode pular da máquina, não, tá? Vai lá que você pula da máquina, você dá uma distorção no teu pé, que o teu pé vai para o médico, né? Aí você pode até mesmo chegar lá e distorcer a conversa, falando que estava andando no talhão, escorregou ali na madeira e se machucou, tá? Isso aí não cola muito, não, tá bom? Cuidado com isso aí. Bom, aqui nós temos aqui uma varetinha aqui de verificar o nível, né? Temos também outra de verificar o nível do óleo hidráulico e temos também aqui, né, de verificar o nível do líquido de arrefecimento, tá? No reservatório de expansão. Nós temos aqui o nosso monitor da máquina base, ele tem muita configuração, né?
então tem que conferir, né, o painel de instrumentação antes e durante a operação, ver se está tudo ok. Nós temos aqui alguns símbolos, né, universal de painel de instrumento, muito usados em equipamentos de escavadeira, tá? Equipamentos florestais, equipamentos aí agrícolas, né, equipamentos de terraplanagem, são símbolos universais. Esse primeiro aqui é o símbolo do hidráulico, né? O segundo é o símbolo do motor, terceiro transmissão, quarto freio, quinto é o combustível. Nós temos aqui também, da parte de baixo aqui, nós temos o símbolo da temperatura, o símbolo da pressão, o símbolo de verificar o nível, tá? Aqui também o óleo do motor, água, né? Água do radiador ali. Nós temos o símbolo do óleo hidráulico, nós temos um símbolo aqui de filtro purificador de ar, né? Esse outro também é filtro purificador de ar, a diferença é que ele está virado para baixo, né? Sinalizados aqui com alguns pontinhos dentro dele, significa que ele está sujo, que ele está restringido. E todo o símbolo desse filtro, tá? É feito com esse sinalizador aqui, ó, com esse símbolo, tá? Se esse símbolo tiver aqui embaixo aqui do hidráulico, significa filtro do óleo hidráulico. Semelhantemente, se ele tiver aqui embaixo do motor, significa filtro do óleo do motor. Se ele tiver aqui embaixo da transmissãozinha, significa filtro da transmissão, e sucessivamente, né? Agora, o da temperatura aqui, se esse símbolo, né, universal da temperatura tiver aqui do lado da transmissão, então significa a temperatura do óleo da transmissão. Se ele tiver aqui do lado do motor, temperatura do óleo do motor. E por aí se vai. Se estiver do lado do hidráulico, temperatura do óleo, né? Temperatura do hidráulico, temperatura do óleo hidráulico. Como também aqui, ó, esse símbolozinho, né, de pressão. Se ele tiver aqui, ó, do lado, aqui um do lado do outro, então é pressão do óleo da transmissão. Como também, se ele tiver nesse símbolozinho aqui, é pressão do óleo do motor. Ou aqui, pressão do óleo hidráulico. E esse é o nível. Se estiver do lado, é nível do óleo hidráulico, né? Aqui do lado do motor é nível do óleo do motor. Se estiver do lado da transmissãozinha, é o nível do óleo da transmissão. Vamos ver agora, né? Identificar. Aqui a temperatura do óleo hidráulico, né? Filtro do óleo hidráulico, não é filtro do hidráulico, não. Só não acrescentamos devido ao espaço aqui, tá? Mas é filtro do óleo hidráulico, aqui, ó, o filtrozinho aqui, ó. Aqui o nível do óleo, tá? Hidráulico, temperatura do líquido de arrefecimento, pressão do óleo do motor, né? Temperatura da admissão, como também aqui, ó, pressão do combustível, aqui, ó, nível do combustível, pressão aqui da transmissão, ó, o filtrozinho aqui embaixo de novo, ó. Filtro do óleo da transmissão, temperatura do óleo da transmissão, tá? Aqui nós temos um item aqui diferenciado, é um M invertido, um Mzinho aqui, né? Então significa que é aquecimento. Toda vez que vocês verificar esse símbolo, significa que é aquecimento. Olha o símbolozinho do filtro aqui, ó. Eu falei que ele está restringido quando é virado para baixo, e é assim que ele aparece lá na máquina dando sinal. Ele aparece piscando, significa que o filtro purificador de ar, né, ele está restringido, ele está sujo, tá, entupido lá. Como também esses outros símbolos aqui, que nos chama a atenção, esses símbolos aqui que é velocidade, né, velocidade aumentada, né, e essa daqui é caixa baixa, que é mínima, velocidade mínima, tá, dentro do talhão, na área da operação. Trabalhamos sempre com esses símbolos aqui, ó, baixa velocidade, caixa alta. Por que que não devemos trabalhar aqui em alta velocidade? Esse é mais para deslocamento, tá? Deslocamento em terreno plano, numa estrada, que você vai mudar de talhão, tá? Você vai direcionar uma máquina para outro eixo. Então, usamos esse símbolo aqui em caixa alta, tá? Tem empresa que sempre é a vida toda. Enquanto a máquina estiver trabalhando nessas áreas, é sempre com a tartaruguinha, que é a velocidade de caixa baixa. Porque esse símbolo do poeirinho aqui, da lebrezinha, se você estiver trabalhando em caixa alta dentro do talhão, você pode se acidentar. Uma máquina deslocando, ela pega a esteira, ele bate com a esteira no toco ali, né? Acaba descarrilhando a esteira, ou quebrando ali, né, o elo de tração, né? Ou até mesmo te ferindo na ação do impacto. Então, sempre é aconselhável você
trabalhar com a lebre, com a tartaruguinha aqui. Até mesmo porque você economiza o material rodante, tá? Diminuindo o custo para a empresa. Vamos lá agora, né? Uma palavrinha muito boa agora para vocês. A atividade de operador de máquina não pode ser considerada uma simples operação mecânica. Não basta apenas saber lidar com os equipamentos. Essa profissão exige uma qualificação e um perfil específico, pois requer muita disciplina e um comprometimento e competência por parte do operador. Falou tudo, né? É isso que eu gosto de ver, e é isso que eu gosto de passar para vocês. A gente já está nessa área há muito tempo, né? Esses 35 anos que a gente tem aí, rodado esse mundo, trabalhei muito de operador de máquina, né? Se depender, trabalho ainda até hoje. Eu gosto mesmo de máquinas, tá? São equipamentos que faz com que a sua responsabilidade seja aumentada, né? E o seu compromisso seja alterado direto, sempre cada vez mais compromisso. É uma coisa que te dá segurança, né? Você ter capacidade de chegar até uma máquina dessa. Mas eu gosto também muito de cuidar de máquina. As máquinas que eu operei toda a vida eu cuidei dela, porque era essa ferramenta de trabalho que pagava o meu salário. Então, quando você estiver trabalhando numa área, principalmente quando se refere a equipamentos e implementos, você tem que gostar daquilo. Porque você gostando, você vai cuidar, você vai prolongar a vida útil do seu equipamento, tá? Então, por isso que aqui embaixo essa profissão exige, né, uma qualificação de um perfil específico. Toda a sua estrutura muda quando você tem um comprometimento com o equipamento com o qual você vai trabalhar, tá? Requer muita disciplina, muito comprometimento, competência por parte do operador, senso de dono, tá? Assim você vai aprender a gostar, e se você aprende a gostar, aquilo se torna um hábito na tua vida. Você aprende também a se educar, e o profissionalismo cada vez mais invade o seu ser, fazendo com que você passe com a mesma qualidade, a mesma competência, tá? A mesma aptidão para outras pessoas que, como você, estão ingressando no mercado. Então, eu espero que você se sinta muito bem com essa aula e que Deus te abençoe grandemente, tá? Mas vamos seguir na nossa aula ali, então, tá? Essa foi só uma palavra para incentivar você, motivar. Eu usei isso como motor de motivação, porque eu também me sinto assim. Então, vamos lá. Sempre que entrar, né, na cabine, ajuste o banco, tá? Em primeiro lugar, ajuste os retrovisores. Depois, ajuste o banco, né, a coluna de direção, né? Use o cinto de segurança. Nunca fica dentro de uma máquina, mesmo em terrenos planos, tá? Ou não, nunca fica sem um cinto de segurança, tá? Isso aí também pode ser uma regra de ouro, tá? Não é. Estou falando que pode ser, tá? Então, você tem que usar o cinto de segurança. Ao descer ou subir da máquina, mantenha a porta sempre fechada. Por que manter a porta sempre fechada? Primeiro, por causa do ar-condicionado, tá? Se o ar-condicionado não está funcionando, para a máquina. Você não é obrigado a trabalhar com a máquina se o ar-condicionado não estiver funcionando. Afinal de contas, não é só para manter a estabilidade da sua saúde. O ar-condicionado, ele também vai refrigerar a parte de instrumentos, né, elétricos da sua máquina, a parte instrumental. No seu console ali, na parte inferior do console ali, ele tem um cooler que ele refrigera a parte inferior, a parte de baixo, né, do sistema elétrico. E a parte de cima é responsabilidade do próprio ar-condicionado, né, resfriar a parte de instrumento, né, interno do equipamento. Agora, visando a sua saúde, vai lá que você trabalha com a porta de uma máquina dessa aberta ou até mesmo amarrado de corda. Vem um enxame de abelha migrando. Para quem é alérgico, uma picada de uma abelha no pescoço ou na garganta, tá? Pode ser até mesmo fatal. E outra que você evita a ação de animais peçonhentos. O ambiente desses animais peçonhentos, por exemplo, uma cobra, né?
a snark, né? A cobra ela é um animal de sangue frio. E se você estiver trabalhando em determinado lugar onde tem ação de muitos desses animais peçonhentos, tá? No solo é muito frio para ela. Em cima de uma máquina é muito quente. E o ambiente interno da cabine é um ambiente tropical, o melhor ambiente para ter acesso para esse animal, tá? Então sempre é bom você deixar a porta da máquina fechada para evitar a ação de besouros, borboleta, marimbondos, abelhas, né? E esses animais peçonhentos, ok? A gente vai passar aqui para você um videozinho para você ver, né? Já temos essas imagens aqui, isso é um vídeo. E isso que é onde eu estou apontando aqui é um animal peçonhento, é uma cobra. Então devemos ter muito cuidado com essas ações de porta aberta, porque isso aqui pode vir causar grandes acidentes te prejudicando, tá? Impedindo de você ter a ação do seu trabalho. Agora já imaginou você passar de 15 dias, você vai ficar pelo INSS, e aquele salário que você recebia com todos os encargos não vai receber mais, só vai receber o salário seco e ainda pela metade. É prejuízo para você, tá? Vamos ver aqui, eu vou soltar esse vídeo, tá? E preste atenção, ok? Desceu, ó. Tá lá na gabine, tirou uma soneca. Agora, ó. Vamos soltar ele de novo para ver, achei muito interessante. Desceu, ó. Tá lá na gabine, tirou uma soneca. Agora, ó. Viu aí? Então não é aconselhável, não. Esse vídeo está no YouTube, tá? Se você puxar no YouTube, você vai ver aí, né? Bota animal peçonhento em cima de uma máquina. Ele estava em cima da cabine, tá? Então ele desceu por trás, né? Chegou até ali na esteira, da esteira desceu do chão. Seria interessante você verificar, tá? Aqui temos outros vídeos aí, né? O operador foi descer ali para poder trocar um material de corte, né? E deixou a porta aberta. Tem muitos operadores aí que têm medo, viu, de trabalhar à noite aí. Então ele deixa a porta aberta, até ele pisar no próprio galho, ele tem medo do galho quebrar, né? Ele já pula lá dentro da máquina. Então muitos operadores têm medo, né? Ou cai uma corrente, ou ele vai trocar o material de corte, aí o que acontece? Ele deixa a porta aberta, e esses animais, eles têm uma ação muito rápida, né? De penetrar dentro do equipamento. E gerou que o quê? Que quando ele voltou para poder, né, acionar de novo o instrumento da máquina aí, aqui na tela do Max Red aí, no caso aí, né, ele viu essa cobra aqui, né, é uma jararaca, uma cobra peçonhenta muito perigosa. Ainda bem que ele parou logo e alertou aí, né, o pessoal aí. Vamos ver. O sistema elétrico, então, liberar o cabeçote, tudo isso, o sistema elétrico. Aí como é que eu vou falar pro Galvão amanhã? Ó, pode ir, eu tô entendendo, quando você chegar na máquina, só conversar com ele antes pra ver como é que pode fazer, pra dar uma coisa pra ele. E ao mesmo tempo botar pra ele. Olha aí, eu parei pra trocar o material de corte, quando eu subi na máquina, fui colocar o que está em cima do computador aqui. Fui justificar a parada. Quando eu olhei, o negócio não tem nada disso aí. Eu já passava a mão para tirar. Olha o que era. Ok, tá vendo? Isso aí acontece, sabe? Não é para acontecer, não é normal não, tá? Isso aí é porque o operador, ele descuida, ele deixa a porta da máquina aberta. Gente, não deixa a porta da máquina aberta. Muitas vezes ela entra ali por trás do pedal de deslocamento da máquina, você não vê. Fecha a porta da máquina, na hora que você pisa no pedal, ela ataca, tá? Você vai encostar o pedal nela ali, pode ferir ela ali, ela ataca.
Numa situação dessa aí, a melhor coisa a fazer é deixar a máquina do jeito que está, entrar em contato com tua liderança. Geralmente toda empresa tem uma ou duas pessoas formadas em animal peçonhento, eles têm uma caixa para colheita desse material lá, tá? E tem um gancho ali também, tudo certinho, para colher esse animal, tá? E enviar para a parte da empresa, a parte administrativa, para que eles tomem, né, a decisão de fazer soltura desse animal, aonde ele é mais visto ali, tá? Então, a partir daquele momento, o que gera? Você tem que fazer uma apresentação, um boletim ali, tudo certinho, entrar em contato com o encarregado, até mesmo se ela não estiver na cabine, mas se você viu um animal desse ali por perto, aonde você está cortando a madeira, leva o conhecimento do encarregado. Para que acontece? Aí eles entram em contato com a empresa faz um mapeamento daquele local e, de acordo com o animal peçonhento que você viu aí, tá? Eles vão lá, identificam e botam uma placa ali que aquele local ali tem um índice muito alto, né, de animais peçonhentos, que seja aí cascavel, que seja aí uma jararaca, né, que seja, como diz muitos, diz capitão do mato. Então tem que ter muito cuidado, tá? Sempre sinalize aí, entre em contato com a empresa para que ela possa catalogar, mapear aquele local e fazer uma placa, né? Identificando que tem um índice muito alto daquele animal ali. Bom, da partida no motor, somente sentado no banco, utilizando o cinto de segurança e de pronto comando, tá? Na troca de turno, informar as condições do equipamento ao outro operador. Operar o equipamento cuidadosamente, lembre-se, você depende dele, né, para ganhar o seu sustento. Vamos lá. Durante a lubrificação e abastecimento, não permaneça na cabine. Você tem que ficar 10 metros de distância. Aliás, o lubrificador, ele só vai encostar na tua máquina, ele fica a uma distância de 40, 50 metros da sua máquina ali. Tá? Assim que ele dá o sinal, que ele avisar você que sua máquina vai entrar em abastecimento, quando ele vê que você está deslocando, né, para o carreador, ele espera, ele chega mais próximo, ele já avisa antes, tá? Ele já avisa aí uns 200, 300 metros longe, quando ele sair de outra máquina, ele já avisa. Então, quando ele aproxima da sua máquina, ele fica a uma distância de uns 50 metros de distância, tá? Que é o normal, até você encostar no carreador. Você encostou no carreador, ele só vai se aproximar do seu equipamento quando ele vê que você distanciou do equipamento, saiu fora da cabine, distanciou do equipamento. Por quê? É devido aí também, né, alguns incidentes ou algum acidente. Afinal de contas, é uma máquina em funcionamento, né, em alta temperatura, próximo a um comboio com ela funcionando, pode ser prejudicial, tá? Outra coisa, é evitar que o operador fique dentro da máquina quando ele está lubrificando. Pode ser que ele encoste ali no joystick, no botão, né? E a parte do giro da máquina pode se mover, ou o cabeçote ali também pode se fechar, porque quando ele para o comboio, ele já vai logo levando as suas mangueiras ali para poder fazer o abastecimento, enquanto ela está permanecendo ali, enchendo o tanque diesel ali, ou que seja do hidráulico, ele está pegando e está lubrificando esse cabeçote. Por isso, o operador não pode ficar dentro da máquina, ele tem que ficar 10 metros de distância. É um padrão que as empresas aderiram e que eu acho correto, né, que tem que ser seguido. Ficar atentos ao barulho, né, estranho, vibração, baixa pressão e outros. Não permita que o defeito se agrave. O operador ele trabalha em cima de 5 sentidos, principalmente se ele for operador mantenedor. O sentido de visão, sentido de audição, sentido de tato, tá? E outros sentidos. Mas o que ele mais trabalha em cima é o sentido, né, do olfato, que se ele sentir algum cheiro de hidráulica ali, geralmente o ar-condicionado, quando estoura uma mangueira ou quando tem um grande vazamento, o cheiro vem diretamente dentro da máquina, porque o ar-condicionado ele puxa. Então o operador sentir um cheiro de hidráulica, ele vai verificar. Se ele está trabalhando, a máquina de repente viu um barulhinho ali meio estranho, ele já está usando o sentido de audição. Ele vai ter que parar a máquina, chamar a equipe de manutenção para ver esse barulho de procedência duvidosa, tá?
ele está sempre trabalhando, mas vai lá que de repente cai um pino da trava do cilindro da faca, ele de cá ele já viu, está usando sentido de visão ali. Então, todos os aspectos ali que quando se relaciona a equipamento e implemento, o operador ele tem que estar interagido, tá? Para que coisas graves não venham a acontecer. Se cair um parafuso do pino da trava, a trava vai cair, o pino vai sair. Aí o que pode acontecer? Pode acontecer ali de repente, né? Do empenar a haste do cilindro ou quebrar o olhar do cilindro, estourar a mangueira. Então, tem muitas coisas que podem acontecer, né? Mas o operador ele pode sim evitar esses constrangimentos, tá? Seguir as orientações da chefia. Então, vamos lá. Observar a existência da pessoa no ângulo do giro da máquina, tá? Tem que ter cuidado com isso aí. É 30 metros o ângulo de giro da máquina, caso vai girar, para poder fazer alguma manutenção, então tem que ter cuidado ali, né? Caso visualize alguém, pare imediatamente a atividade e comunique imediatamente a liderança da operação. Isso é no caso de você estiver trabalhando, cortando madeira, tem que ter uma distância de 120 metros. O ângulo de giro da máquina vai ficar 30 metros de distância, tá? Mas no caso de você estar trabalhando, porque a gente trabalha com unidade de corte, tá? Estiver cortando madeira, devido à ação da corrente, né, que ela pode se desintegrar, ela pode, de repente, ser remessada além da distância de 120 metros, tá? Então, ela tem uma ação muito forte. Então, caso você visualize alguém na imediação dessa atividade, comunique a liderança da operação, porque tem pessoas menos do raio aí de 120 metros. Trafegar com o cabeçote completamente fechado. Não realizar o trajeto com a carga elevada em área plana. Não transitar sobre madeira. Evite, né, desnível, exemplo, buraco, depressão, lombada. Manter sempre a roda guia para frente. Por quê? Porque a roda guia ela absorve impacto e ela faz o tensionamento da esteira. Por isso que a roda guia tem que estar sempre mantida para frente, tá? Por que ela absorve impacto? Porque dentro da roda guia ela é tensionada com graxa ali, tá? Bate a graxa através de uma válvula, a válvula vai direcionar um prato ali, né? Que vai fazer o tensionamento através de uma mola, tá? Tensora que tem dentro dela que vai empurrar essa roda guia. Mas quando você bate no toco, ela bate e faz um sistema de amortecimento, porque ela amortece o impacto. E a roda motriz não tem essa mola, tá? Me falaram uma vez, professor, mas pode andar com, vamos supor assim, 300 metros com a roda guia para frente e 300 metros com a roda motriz, virando a roda motriz? Não. Aí me falaram, não, porque, professor, porque ela gasta os dois lados, né? Mesmo assim, se você transitasse com a roda guia para trás, não é que ela vai gastar os dois lados, porque elas são diferentes, ela não acasala direito, tá? Então, o que acontece? Então, você pode acarretar grandes problemas. Quebra do elo de união, descarrilhamento da esteira, tá? Porque o motor de tração não tem a mola para absorver o impacto. O que pode acontecer? Quebrar o pino do elo de tração, né? E danificar a sua roda motriz, o seu motor de tração. Pode ser que não aconteça nada agora, né? Ou na primeira vez que você desloca com a roda motriz para trás, mas vai indo, alguma coisa vai acontecer e não demora muito, tá? Porque ela não tem mola para amortecer, mas a roda guia tem. Então, vamos lá. Caso necessário andar uma distância superior a 15 minutos, tem que parar a máquina para esfriar, né, a motriz e o material rodante. Quando você está fazendo o deslocamento, vai deslocar, vamos supor assim, uns 600 metros até chegar em outro talhão, cada 15 minutos que você estiver deslocando, você tem que parar a máquina e deixar ela parada ali uns 10 minutos. É o tempo suficiente de você fazer uma necessidade fisiológica, né? É o tempo suficiente de você fazer um lanche ali, fazer um laboral, principalmente, né? Porque esse material rodante, já falei para vocês, ele é banhado a óleo, né? E passou de 15 minutos, ele começa a ter uma alta temperatura ali. Já vi o rolete ali travar os rolamentos ali, né? Vazar, né? Estourar o retentor, isso pode ocasionar. Deu um superaquecimento, ele estoura o retentor, né? Vaza o óleo, e trava o rolamento ali, né?
Travando o rolamento, o que vai acontecer? Ele pode dar um princípio de incêndio. Havia até vermelhar aqueles roletes ali, sair fumaça e pegar fogo. Então, deixa a máquina parada ali, os 10 minutinhos ali. Depois de 10 minutinhos, de novo, mais 15 minutos, para. Tá? Aqui é 15 minutos, tá? Cada 15 minutos você estiver deslocando, não é 30 minutos, não. Aí você vai ficar parado 10 minutos. Aqui tem algumas regras gerais, tá? Que estamos vendo aqui, provavelmente um técnico de segurança, né? Passando algumas informações para alguns operadores ali. Aqui a gente está vendo aqui, né? Outro animal peçonhento, uma coral legítima, né? Entrando aqui dentro da cabine da máquina. Provavelmente, se o operador for fazer troca corrente, alguma manutenção, deixou a porta aberta ali, né? E essa cobra está entrando ali para dentro da cabine. É claro que ela entrou porque a porta estava aberta, tá? Mas vejamos aqui que ele encostou a máquina em cima aqui, ó, de um galinho, e ela está saindo desse galinho aqui e entrando para dentro da máquina. Temos que ter cuidado no posicionamento também da máquina, tá? A máquina pode tombar a qualquer momento? Claro, pode, né? Dependendo do terreno que você está operando e dependendo do operador, ela pode tombar. Mantenha-se distância segura da operação. Tá? Aqui temos um vídeo, vou soltar o videozinho para vocês, né? É só mesmo para efeito aqui, né? De informação aqui sobre esse vídeo aqui, o procedimento que deve ter dentro do talhão, ter maior cuidado, usar os IPIs, tá? Então vamos lá. Pesado. Meu Deus do céu, caiu o dinheiro, baixinho. Baixinho. Não mexe com ele, Vou ligar pro SAMU, liga pro SAMU, homem. Ô, baixinho. Meu Deus do céu. Ele tá desmaiado, cara. Alô, baixinho. Tá louco, preto? Você não viu, homem? Mas eu tô longe, homem. Queria uma ambulância aqui, caiu o dinheiro em cima do tá aqui na vargem. Quem tem? Vamos poder vir, porque hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira! Bom, nesse vídeo aí a gente podemos ver alguma coisa irregular, né? Muitos aqui sem capacete, né? Sem a luva ali. Mas o que me chamou mais atenção são essas pontas de pau. Alguém poderia ter caído ali, né, com a barriga em cima dessa ponta de pau e poderia ter se machucado e causado um incidente. Então, é uma advertência para nós aqui, é um vídeo aqui bem que fala sobre segurança, é um vídeo criativo aqui para a gente poder observar e tomar isso aqui como exemplo aí. Não devemos ficar sem os IPIs. Bom, vamos falar aqui sobre distância segura de valas ou escarpa, né? Quando houver uma vala, qual a distância, né? Devo manter dessa vala aí, tá? Então vamos lá. Quando deparamos, geralmente aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente, né, os terrenos são planos. E terreno plano ele proporciona muito o acúmulo de água. E eles fazem alguma saída de água, né, alguns valões para saída de água e demarca também esse local. Mas para a gente comunicar com vocês a respeito disso, a gente tem que mencionar determinado detalhe. Por exemplo, um valão desse, se tiver 3 metros de distância, qual a distância, né, que devemos passar longe de um valão desse? Visto que uma máquina de 22 toneladas pode muito bem, né, cair dentro do valão desse aqui. Então, se ele tiver 3 metros de fundura, a distância é proporcional. Então, você tem que passar 3 metros de distância desse valão, tá? Menos o talude, porque o talude ele é feito lateralmente, ele não é feito, né, de forma igual a um valão. Então, ele é proporcional assim, mas é para empurrar, tá? O talude que você tem que manter distância dele é no máximo aí 1 metro, 1,5 metro, né? E ele não vai desbarrancar, é muito difícil, tá? Mas tem que ter maior cuidado aí. Mencionando sobre aquele equipamento que a gente viu, né? Agora mesmo que a gente acabou de passar, o que que houve aqui? O operador estava cortando madeira normal, descendo, só que nessa descida teve um declive, né, lateral. E o que que ele fez? Ele, em vez de sair desse declive e cortar, né,
contra o declive, a favor do declive lateral, ele continuou no seu alinhamento. Foi quando ainda ele foi pegar madeira do lado direito, onde estava o declive, e na ação que ele pegou, que foi levantar essa árvore, a máquina veio a tombar, né? Mas não aconteceu aí nada não, né? Foi muito menos dano materiais de tombar essa máquina. A gente pode ver que é uma madeira de ponto 30, uma madeira bem grossa, tem madeira que está de ponto 35, é um terreno baixo, e a gente sabe muito bem que onde vai mais umidade, tá? Ventilação e calor, a tendência das árvores aumentar mais. Aqui no terreno baixo ele tem muita umidade. Então, essas árvores desenvolveram muito, né? Então, na hora que ele começou a descer, tá? Teve um declive, e esse declive, de repente, começou a ficar lateral. Ele seguiu o mesmo ritmo do declive lateral, sendo que ele devia cortar contra o alinhamento, tá? Ia passar em cima de torque, é claro, mas pelo menos ele evitava da máquina tombar. Então, temos que ficar muito esperto e observar as condições, né, da topografia do terreno. Quando o terreno tem uma topografia irregular, a gente devemos manter, né, e tentar fazer a melhor forma, tá, para tentar arrancar as árvores, né, as madeiras daquele terreno ali, tá? A máquina deve ir contra, tá, esses declives lateral, tá bom? Mas não aconteceu nada com o operador, não. E a máquina, pouca coisa também. Vamos lá, então, né? Seguir mais um pouco à frente.